especialistas em robótica com vasta experiência em educação se uniram e fundaram uma EdTech que integra aplicativos para instituições de ensino básico, alunos e seus responsáveis. Neste bloco do Ser Empreendedor, a gente conversa agora com o Ivan e o Danilo, que vão contar essa história que começou muito antes de 2018, quando eles fundaram a empresa. Mas em 2011, durante um campeonato de robótica, então antes da empresa tem toda uma história aí que é o Ivan quem começa me contando. Seja bem-vindo. Fala para mim, Ivan, qual é essa história de vocês com a robótica e essa amizade que antecede a empresa? Legal. Uma história que começa comigo bem pequeno, na verdade. Eu tinha 10 para 11 anos e antes disso eu sempre tive muita vontade, assim, de estar próximo dessa área de tecnologia, né? E essa não era uma área tão conhecida, assim, na época. Poucas escolas tinham esse modelo ainda de competições de robótica. E foi quando eu consegui, com alguns amigos, a gente se juntou e formou o que chama de equipe de garagem. É uma equipe totalmente desvinculada de escola. A gente se juntava, não era numa garagem, mas era na sala de uma dessas pessoas, e a gente construía ali os robôs. Foi quando eu tive esse primeiro contato com tecnologia, programação, essa parte mecânica e etc. E dali a gente foi competir nos torneios. E os torneios de robótica no Brasil, eles estavam ainda muito começando. A gente tinha que viajar. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, a gente tinha que viajar para São Paulo, né? A gente pequena, era uma viagem gigante. E foi nesses torneios que a gente acabou vencendo, tanto regional, nacional, e podendo competir em torneios mundiais também. Nesse vai e volta, quando a gente se aposenta, em teoria, se aposentar com 15 anos, porque é o limite de idade para competir nesses torneios, a gente, como competidor, fica com aquela vontade de querer melhorar, né, o que você já participava e se voluntaria. Então, eu me voluntariei, e aí foi quando eu conheci o Danilo. O primeiro contato que eu tive com ele, eu já tinha visto ele antes nos torneios. Danilo me chama para vir para São Paulo para ajudar na organização dos torneios da First Lego League, e foi quando eu comecei de fato, criar uma amizade com ele. Eu morei alguns meses aqui em São Paulo. Minha instituição que eu estudava, que era o IFES, ela estava em greve durante 3, 4 meses, e foi muito boa essa greve, porque eu pude ficar aqui em São Paulo e experienciar, né, ter uma experiência bem legal, assim, nesse processo de voluntariado e construção de sistema e etc. Então, foi com 14, 15, 16 anos que eu conheci o Danilo, e desde então, quando eu fiz 18, eu me mudei para São Paulo. Eu já queria vir para cá. Eu tinha, acho que, mais amigos aqui em São Paulo do que lá em Vitória. E foi nesse momento em que eu me mudei que também eu já tinha um pouco desse bicho empreendedor, assim, de gostar de construir produto e lançar no mercado. Mas a gente começou com alguns projetos na época, ainda muito pequenos. É muito importante, acho isso, para você errar pequeno e a maioria das suas falhas serem realmente falhas que você controla, né? E eu tive a oportunidade de ir para fora, trabalhar fora, em Luxemburgo, e foi nesse momento que eu tive ainda a oportunidade de continuar lá, né? Eu fiquei 4 meses num estágio, e me deram essa possibilidade de ficar realmente trabalhando nessa empresa. E aí eu tinha uma decisão para tomar, se eu ficava, ou se eu voltava, o que eu ia fazer, né? Acho que a maioria das pessoas vai falar, por que você não ficou, né? Ganhar em euro, já a vida resolvida. Mas eu preferi vir para o Brasil, que eu acho que é muito mais caótico aqui. Eu gosto do caos, assim, dessa coisa. Mas eu não ia vir sem ter algum projeto para que me fixar. Então, não foi bem uma ligação, foi, na verdade, um WhatsApp, né? Mas falar, ligou para o Danilo. E no WhatsApp eu falei, olha, tenho essa pretensão de voltar, mas se eu voltar a gente vai fazer algum projeto, e dessa vez vai ser sério. A gente vai ter um momento para trabalhar, não vai ser uma coisa tão flexível como era, e a gente vai começar pequeno, eu e você, sem muitos sócios, realmente com o objetivo de fazer a empresa crescer. Você topa? E aí foi quando tudo começou. Tá certo. Então, o Danilo, que foi citado, claro, vai contar pra gente, mas o Ivan disse, eu já conheci o Danilo, morei alguns meses na casa dele.
conheceu, chegou durante essa competição a competir entre vocês dois? Danilo, conta pra gente, seja bem-vindo. Obrigado. Não, não competimos. Eu sempre fui técnico das equipes. Os times sim competiram entre si. A equipe que eu era técnico e a equipe que o Ivan era técnico, era competidor. Eles competiram entre si. Mas é legal desses torneios porque o foco da competição é incentivar a ciência e tecnologia e não diretamente a disputa entre os times. Então, Sim. nunca houve uma rivalidade direta entre os times. Eles tinham era muita troca de experiência, aprendizado e se espelhavam muito nas coisas que o Ivan fazia lá. A equipe do Ivan sempre trocando muito com a nossa equipe. E nesses anos, as competições são divididas, né, por etapas regionais, nacionais e internacionais. No decorrer dessa trajetória, tanto o time que eu era técnico aqui no Brasil, quanto os times do Ivan lá, eles chegaram a disputar campeonatos internacionais e mundiais juntos, e sempre com muito orgulho quando a gente voltava para o Brasil, podia contar e apresentar para todo mundo os resultados obtidos nessas competições, que, como muito bem dito pelo Ivan, era realmente muito difícil. Um momento onde os países estavam numa evolução técnica muito maior do que as equipes brasileiras, os resultados dos times brasileiros ainda serem competitivos e ganhando prêmios internacionais, tanto a equipe Hemerotecos, que competia, quanto na época a nossa equipe Lego Team, foram uma das pioneiras a ganharem prêmios internacionais e representar o Brasil com maestria, voltando aí com primeira colocação nesses campeonatos. Então, para a gente era motivo de bastante orgulho e troca para voltar e compartilhar com os times daqui. Isso tudo fez com que cada vez mais a gente fosse se unindo com esse propósito de poder devolver para a comunidade, para todo o contexto, um pouco do que a gente tinha nessas competições, um pouco do que a gente pôde aprender e trocar de conhecimento. E aí, o legal dessa história é que eu sempre fui mais para a área ali de olhar para o time, ser o técnico do time, o competidor, e a gente foi construindo essa trajetória juntos. Quando ele ali se aposenta, eu tinha sido no mesmo ano convidado a cuidar da organização dos torneios aqui no Brasil, e aí nada melhor do que contar com esses alunos, esses meninos que tanto queriam poder impactar a vida de outros jovens, outros adolescentes, a ter acesso à tecnologia, à ciência, cada vez mais jovens. Nesse período, Danilo passa então a atuar até em instituições de ensino e recebe aquela mensagem no WhatsApp do Ivan. Danilo, quando você recebeu essa mensagem, você já respondeu de pronto, pensou? Dá para lembrar um pouquinho daquele momento? Dá sim. Como a gente veio falando, né? Essa trajetória começou lá desde 2011, a gente construindo projetos juntos, fazendo coisas juntos. Então, não havia dúvida alguma de que era um sim, estamos dispostos. Mas, obviamente, a gente tinha muita coisa para entender. Então, a conversa não veio já ele vindo no período que ele estava para decidir vir ou não. Então, a conversa começa com um tempo maior ali de decisão, até para ele poder imaginar, e a gente começa a fazer os estudos do que de fato a gente ia fazer aqui como projeto, o que a gente ia querer continuar impactando e principalmente construindo um primeiro modelo de negócio, né? Nem chamo de business plan, porque era uma planilha com alguns números soltos, mas que pudesse dar uma visibilidade para a gente de como a gente ia sobreviver financeiramente, visto que a gente não queria trazer um monte de sócios, não queríamos ainda, queríamos começar pequeno, mas com dedicação, com um foco, com um olhar ali em construir um produto. Então, o primeiro passo depois dessa conversa, que foi uma resposta logo imediata. Mas aí, quando vocês tiveram essa conversa, já era alguma coisa na área de educação que você tinha experiência ou vocês ainda não tinham pensado na área? Legal, acho que vale trazer esse histórico então para você. Desde 2013, quando o Ivan de fato entra ali na faculdade de 2014, muda para São Paulo de vez e não mais ficando ali em casa algumas vezes que ele vinha durante os períodos de Instituto Federal. Quando ele vem de vez para São Paulo, a gente lança um primeiro projeto juntos com outros sócios, que era um projeto de marketing digital. Ele fazia o reconhecimento via tags de pessoas em fotos
e redistribuir essas fotos na rede social. Então, foi um primeiro projeto que a gente fez juntos, e esse projeto começou a ter bastante relevância, a ponto de o Instituto Neymar ser um dos clientes, departamentos de instituições, só que pela minha trajetória na educação, tudo que a gente fazia sempre acabava com um pezinho dentro de escola. O Ivan, quando veio a São Paulo, que ele passa na Federal do ABC e começa a trabalhar aqui em São Paulo, ele já começa dentro de instituições de ensino também, porque eram os contatos que a gente acabava tendo. Então, ele começa como consultor dentro dessas empresas. Então, de certa forma, a gente imaginava na conversa que seria algo, mas nunca a educação passou distante da nossa mente. Certo. O projeto em si, como ele seria, talvez ainda a gente foi aperfeiçoar, mas a educação sempre esteve no nosso olhar, muito por conta de toda a trajetória profissional dos dois. Ivan, e aí, como foi a partir desse encontro e formatar essa mudança? Estou indo para o Brasil, vamos de fato abrir uma empresa e ela vai ter um modelo. Como foi esse planejamento? A maior dúvida que fica é o que a gente vai se dedicar para construir, né? Eu gosto muito de ser muito prático, assim, de olhar problemas que ainda não foram solucionados, não problemas normalmente mais complexos, e encontrar esse problema até o momento em que a gente encontra, você fica com a pulga atrás da orelha. Como a gente achou isso, né? Eu acho que esse produto realmente, né, essa oportunidade no mercado de educação. A gente visitou a Bet Educar, que é a maior feira de educação da América Latina, feira de educação básica, e nesse evento tinha cerca de 200, 300 estandes, gigantes, assim, são estandes que parecem carros alegóricos, muitas vezes, gastam milhões nesse evento. A gente super pequeno, passando na feira, e a gente identificou um padrão, né? O padrão era todos aqueles stands estavam ali naquele período juntos. E todo o restante do ano, eles estavam separados. Ou seja, ninguém se comunicava com ninguém, porque eram plataformas completamente distintas, completamente descentralizadas. E a gente olhou isso como uma oportunidade, né? Porque no meio digital é muito mais fácil se plugar isso tudo. Precisaria de alguém que olhe realmente com um viés neutro e com um viés muito técnico também para conseguir solucionar os problemas tanto de tecnologia quanto de negócio também, porque são empresas que muitas vezes são concorrentes. Então, como construir um produto que de fato atenda todo mundo? E esse problema foi o que a gente se apaixonou ali de primeira vista, mas não foi a primeira possibilidade que a gente tinha. A gente olhou, acho que 2 ou 3 outras potenciais assim ideias, elas acabaram morrendo muito rápido e essa acabou permanecendo, né? A equipe, ela então inicia, a gente chama, eu lembro de convidar pessoas que já conhecia da faculdade e a gente monta uma equipe de 5, eu, Danilo, mais 3. Sim. E essa equipe foi quem começou a Layers e tocou ela praticamente no primeiro ano, assim, e levou ela para os primeiros 3, 4 anos, assim. Então, era um time muito unido, um time que não sabia tudo, mas estava disposto a aprender qualquer coisa. Isso era essencial para esse início, que a gente realmente era a primeira empreitada, assim, que a gente ia para algo mais complexo, junto com outras pessoas e lançando no mercado. Certo, mas e aí, teve, nesse meio tempo, uma mudança de chave, Danilo? A gente pode dizer que tiveram várias, né? Vários momentos cruciais, acho que da trajetória do momento em que a gente funda a empresa, começa os projetos, os primeiros clientes, tem alguns pontos chaves de virada de chave. Então, a gente define o projeto, define que quer ser essa solução que olha para a experiência de todos os usuários da educação, num primeiro momento da educação básica brasileira, principalmente, o famoso K12, né, o ensino fundamental e médio, e a gente começa a acelerar isso. A gente nasce ali com 3 escolas, fazendo o teste piloto, e no primeiro ano de operação a gente termina já com mais de 26 mil alunos e quase 100 escolas utilizando a nossa plataforma.
E a pandemia vem nesse meio aí, né? A pandemia vem no ano seguinte, né? Porque isso foi 2018 e 19. Aí no ano de 2020 que veio a pandemia e que também tem uma outra grande virada de chave bem significativa. Mas nesse período da gente sair de 0 para 23 mil alunos ali, clientes recorrentes, utilizando a plataforma, veio um desafio grande de você aprender a escalar coisas que antes, como projetos pontuais, a gente não tinha. Então, um suporte, um atendimento, algumas áreas que a gente antes se preocupava em fazer produto, estruturar o produto e muitas vezes entregar para alguém que estava operando ou necessitando daquilo. Ali era o primeiro modelo SaaS de grande escala que a gente estava fazendo. No meio desse processo todo, as pessoas conheciam a mim e ao Ivan como os meninos da robótica. E a gente precisava também passar uma mensagem para o mercado muito importante de que a gente estava construindo produtos educacionais e produtos relevantes. Sim. Então, reconhecimento nesse mesmo ano. Os meninos da robótica agora eram os empresários, né? Exatamente, exatamente. Então, no ano de 2019, a gente lança no de 18, e aí naquele período ganha o prêmio reconhecimento, né, em 18 para 19, como o melhor projeto educacional de educação no trânsito, do Observatório Nacional de Trânsito. A gente constrói um projeto educacional e tem um prêmio relevante. Neste mesmo ano, a gente constrói um projeto, entrega de demanda para cliente, mas para ajudar a financiar a estrutura inicial da empresa. E com esse projeto, a gente também tem um reconhecimento naquele ano pela Apple Brasil e as pessoas da Apple Brasil ali como um projeto de grande relevância tecnológica para o mercado de realidade aumentada no Brasil. Esses resultados todos foram trazendo relevância e peso para o que a gente estava começando a construir, que era, de fato, a Layers e toda a sua estrutura. Ainda teve investimento aí, né? Sem investimento, zero investimento. Até aí não tinha, então, esse aporte de 2 milhões de dólares ainda. A gente buscou esse investimento agora, fechou essa rodada em janeiro de 2022, perdão. Até antes a gente nasceu Bootstrap aí passando para quem está nos assistindo e não conhece a sigla, né? O termo, a terminologia quer dizer investimento e recurso próprio. Então, tem bastante lições tidas nesses momentos, né? Então, momentos que a gente visitou locais de aceleração, incubação, que poderiam ser locais de apoio para a gente, eles falaram, não, mas vocês têm 2 produtos, vocês não estão focando. Esses não serviram para a gente entender que o caminho que a gente acreditava era o que a gente ia continuar, mas também para a gente poder entender o que o mercado está vendo. Então, muitas vezes, esses ambientes de aceleração, eles estão apoiando, mas estão querendo produtos já prontos ou pessoas já focadas, ou eles têm as diretrizes que eles imaginam ser as mais corretas e está tudo bem. A gente tem que ter a clareza do que quer e escolher a direção. Às vezes ela pode ser errada. A gente não pode estar errando sem ver o que está acontecendo. Mas vocês queriam focar naquilo que vocês acreditavam. Era bem isso, Ivan? Foi bem isso mesmo. A gente tinha o nosso principal, que a gente queria realmente dedicar nosso tempo, e tinha o nosso necessário, que é o que a gente precisava para poder dedicar nosso tempo no principal. Então, era um investimento duplo do nosso tempo, porque a gente tinha que estar constantemente mitigando o risco, de uma certa forma, né? O risco da gente ter sustento suficiente para o próximo mês, a gente poder ainda continuar apostando e ainda assim fazendo esses pequenos projetos, grandes projetos e médios, para que isso pudesse ser possível. Então, foi realmente um momento, parece ruim, mas era bem bacana para a gente, para as pessoas também que trabalhavam na empresa, porque a gente fazia vários projetos ao longo de 6 meses, assim, eram projetos pequenos que envolviam tecnologia. A gente não deixava de ter essa pegada maker, de realmente construir com qualidade, de ousar e olhar o problema sempre numa perspectiva de produto. Então, isso para a gente foi, acho que, um bom treinamento, assim, para errar menos no que a gente estava focando, que era Layers, né? Sim. Então, explica para o nosso telespectador o que é exatamente o que a empresa de vocês
faz? Qual é essa plataforma? Detalhe um pouquinho melhor para a gente, Ivan. A Layers, ela é uma plataforma, hoje ela atua no mercado de educação básica, então é ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a gente também tem um pé dentro de universidades. O que a gente resolve de problema, de dor, é dores específicas dos professores, alunos e familiares que precisam muitas vezes acessar diversas ferramentas. Então, acessar, por exemplo, um boleto, acessar uma parte de notas, acessar um canal de comunicação com a escola e também as diversas soluções que usam, às vezes, livro, material didático digital. Isso tudo precisa de um login e senha, né? Então, é igual o Facebook, ali você tem seu login e senha que você tem que tentar 3, 4, 5 vezes até acertar. A Layers resolve isso, tirando a necessidade de todo mundo desse ecossistema precisar ter um login e senha para cada ferramenta. Então, ele se loga na Layers e dali ele tem acesso a toda a variedade que a escola define que vai utilizar ali dentro do ecossistema dela. Então, a escola é quem diz, olha, na minha comunidade aqui, como a gente chama uma escola, eu vou utilizar essas soluções digitais. E, nesse momento, todo mundo que já faz parte daquele ecossistema, o pai, o aluno, o professor, já ganha acesso automático a essas ferramentas, sem precisar ter que ligar para a escola ou dar um e-mail a mais. Isso tudo acontece por baixo dos panos. Esse é o produto na ponta, né? E aí, embaixo dessa tecnologia, tem um monte de coisa acontecendo para isso poder ser possível, que a gente tenta abstrair, né, o termo técnico, que é simplesmente não deixar tão complexo para quem vê, deixar ele mais simples possível e eficiente, né? Agora, a gente falou há pouco sobre esse aporte, né, de 2 milhões de dólares. Fala um pouquinho para mim dos projetos, então, de expansão da empresa. O que vocês pretendem fazer? Qual é o futuro da empresa? É muito interessante a gente... eu e Danilo, a gente tem muito disso, né? De saber onde a gente está, saber de onde a gente veio e saber para onde a gente está indo e aceitar nossas limitações de hoje e as limitações do passado, e saber que também a gente vai ter limitações no futuro. Você perguntou de virada de chave, acho que a primeira virada de chave o Danilo contou, e uma segunda virada de chave, que eu acho que ela foi fundamental, que aconteceu no ano passado, em 2021, levou quase 6 meses, 8 meses para isso acontecer. Como a gente era uma empresa que se sustentava, já tinha receita mais do que despesa, que chama de break-even, né? Tudo tem um nome em inglês, parece que as pessoas usam, mas parece que é mais chique, mas só quer dizer que tinha receita maior do que despesa, então a gente se mantinha. Então a gente já estava acomodado, de certa forma, a gente já tinha uma operação, já tinha um produto, e para a gente sair desse ponto e ir para um ponto que olha para um crescimento cada vez mais rápido e mais ágil, a gente precisava quebrar algumas premissas que estavam já na nossa mentalidade para que isso pudesse ser possível. Senão, a gente ia receber um dinheiro e esse dinheiro ia ficar parado. Então, não faz sentido você pegar um investimento para não utilizar ele. E como se utiliza isso? Uma coisa que eu lembro muito engraçado é que no começo eu falei, logo quando a gente já estava decidido que ia fazer a rodada, a gente ia começar a estudar isso. Falei, eu não sei hoje gastar R$1 milhão. E eu acho que eu não sei gastar 10 também. E aí, 6 meses depois, a gente sabia como gastar 1 e 10. Danilo, já explica pra gente, então. Como gastar 100. Danilo, mas fala esse pra foi um gente. processo de transformação, né? Um processo não foi tão lento, porque ele envolveu alguns meses e algumas pessoas muito unidas para traçar qual é o plano de empresa, para que a gente precisa disso tudo. E uma pergunta que eu acho que é muito legal, assim, como que começa a pensar nisso, né? Você parte do princípio de que você tem dinheiro infinito. Então, você responde a seguinte pergunta: se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria? Parece uma pergunta simples de responder, mas não é. Ela é muito difícil e envolve muito tempo para se responder isso. E a gente começou respondendo isso lá no comecinho, a gente errou pra caramba, e depois de alguns meses, foi quando a gente começou a acertar um pouco mais e construiu o primeiro BP, que já era bem mais estruturado para receber o investimento. Então, o foco desse valor, né, serve para a gente poder tomar decisões que muitas vezes a gente não toma ela dessa forma. Então, essa foi uma virada de chave bem significante, assim, e
como a gente gasta esse dinheiro agora é investindo em pessoas, principalmente. Então, pessoas para a área de tecnologia, produto, marketing comercial, e também em investimento em marketing, investimento em reconhecimento ali, construção de stands para eventos. Então, estratégias realmente que antes a gente não podia se dar esse luxo, porque para a gente era um luxo, e agora a gente tem como ter alguns desses luxos. Então, é importante para você poder dar alguns passos a mais e crescer. Tá certo, Danilo? Bom, acho que o Ivan fez um excelente resumo, né? A gente vinha, como a gente usa o termo aqui, de mitigar risco. Então, no momento em que você receita e super limitada ali o quanto você pode fazer de investimento ou não, dificilmente você pode errar. Então, esse é um ponto de extrema importância. Se quem estiver nos assistindo quiser uma dica sobre isso, que eu sempre falo, não existe certo e errado, vai de como vocês nascem, fundam a empresa e definem as estratégias. Se perguntasse, talvez para mim e para o Ivan, se a gente teria feito diferente, trazido mais recursos, talvez a gente não tivesse os aprendizados que a gente tem, o conhecimento que a gente conseguiu adquirir usando pouco recurso. Então, acho que a nossa trajetória foi correta da forma que foi e, em cima do que a gente fez, a gente traçou o que deveria. Então, virada de chave de deixar de mitigar risco para maximizar ganho. Então, eu mitigo o risco não participando de um evento, porque pode ser que eu vá no evento, não tenha o público-alvo, eu não feche negócio, é um risco. Então, a gente diminuía os eventos que participava de um ou de outro, agora eu posso maximizar ganho. Vai ter evento que não é tão bom? Beleza, aprendi na prática, fiz o investimento, participei, mas a gente consegue acelerar e não esperar tanto tempo para ter aquela resposta. Essa foi a grande virada de chave que o investimento nos permitiu. E, principalmente, poder agregar mais pessoas com a mesma mentalidade de fazer uma educação com um propósito de acesso à tecnologia, que acho que é o nosso propósito, é tornar o acesso à tecnologia mais simples, mais fácil e mais barato para as escolas, e com isso fazer com que se utilize mais tecnologia para minimizar os impactos e distanciamentos de aprendizado e de diferentes níveis educacionais que a gente tem no Brasil, nessa curva tão grande entre quem consegue ter acesso à tecnologia e a maior parte que não. Então, trazer uma tecnologia mais acessível, que é o que a gente está fazendo, a gente visa no longo prazo poder diminuir essa curva e tornar mais acessível para todos. Então, tudo isso, os investimentos ajudaram a gente a potencializar, e com isso também a escala de problemas se torna maior, né? Tudo se torna muito maior e tá tudo bem, faz parte do jogo. Então, é aquilo que a gente falou lá, que o Ivan trouxe muito bem, a gente aprendeu em cada uma dessas etapas, e agora é usar esses recursos para acelerar esse crescimento e cada vez poder impactar um pouco mais. Tá certo, então, parabéns, meninos, muito obrigada, até uma próxima oportunidade, e saiba que o Ser Empreendedor tá sempre aqui de portas abertas para vocês, viu? Parabéns. Obrigado, pessoal. E antes da gente ir para o intervalo, a gente vai trazer agora as dicas de livros e também de filmes sobre empreendedorismo. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Startup de $100. No livro A Startup de $100, o autor ensina como levar uma vida de aventuras, significado e propósito. Para escrever a obra, o autor identificou mais de 1.000 pessoas que abriram seus negócios com modestos investimentos, em alguns casos menos de $100, cerca de R$500. E hoje esses negócios geram mais de $50 mil, R$250 mil. Com menos de 35 anos, Cris já está prestes a atingir o seu objetivo de visitar todos os países do mundo sem nunca ter tido um salário estável
Ele prefere contar com o seu talento para transformar ideias em dinheiro e usa o que ganha tanto para manter a sua vida de aventuras quanto para ajudar os outros. Originais. Como os inconformistas mudam o mundo. Qual é o segredo das pessoas originais? Será que a criatividade é uma qualidade inata ou uma habilidade que pode ser estimulada ou mesmo aprendida? Em seu livro, Adam Grant desmistifica muitas das crenças que existem em torno das mentes criativas. Ele recorre a uma série de estudos e histórias reais envolvendo o mundo dos negócios, a política, os esportes e o universo do entretenimento para mostrar como qualquer pessoa pode aprimorar a sua criatividade, tornar-se capaz de identificar e defender ideias verdadeiramente originais, combater o conformismo e romper com as tradições obsoletas. Upstarts é o filme indiano lançado em 2019 que conta a história de 3 amigos universitários que decidem criar uma startup para solucionar algum dos problemas que afetam a sociedade, levando remédios a lugares distantes e promovendo o acesso à saúde. No entanto, à medida em que encontram um investidor e o negócio floresce, os jovens assumem mais trabalho e as demandas do dia a dia desgastam a amizade do grupo. O filme está disponível em plataforma digital. Neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre tecnologia, inovação e educação. Agora aqui em Campinas nós estamos em uma startup, empresa filha da Unicamp, e quem conversa com a gente é o Murilo Marques dos Santos, cofundador dessa startup, que vai falar um pouquinho desse negócio pra gente. Murilo, seja bem-vindo ao nosso programa. O que é a FM2S? Bom, a FM2S nós começamos ela em 2008, né? Nós estávamos ligados aqui a um grupo da Unicamp que estudava melhoria de processos, excelência operacional, a gente fazia muitos projetos de consultoria. E daí em 2015, né, a gente tocou de 2008 até 2015, mais ou menos, só trabalhando como consultores nessas empresas que chegavam interessadas nisso. Em 2015 a gente falou, não, vamos escalar isso, né? Levar esse conhecimento para mais pessoas, para mais empresas. Então, em 2015, a gente começou a atuar, né, com um curso que é bem conhecido, é o curso de Greenbelt, né, um curso de excelência operacional para treinar especialistas. Começamos com a nossa bandeira lá em 2015 e expandiu, né? Desde 2015 a gente já começou também colocando esse curso gravado no EAD e tem crescido bastante. Quando a gente pensa no conhecimento da universidade para a criação de um negócio, como que vocês viam isso? Já tinham essa ideia ou a própria universidade fomentou isso em vocês? Tá, a Unicamp ela fomenta bastante isso dentro dos alunos, né? É muito importante esse área empreendedor, né? Ainda mais quando a instituição fomenta esse tipo de coisa. Mas uma coisa que também é interessante, né, do outro ponto, do conhecimento acadêmico nas empresas, é pela solidez que o conhecimento da academia tem e a solidez quando esse método vai para as empresas, né, quando a gente coloca esses métodos que a gente aprende mais estruturado na universidade dentro do mercado. Então, eu acho que tem tudo a ganhar, né? Sim, a Unicamp, inclusive, ela tem o Inova, a Inova, né, que é a Agência de Fomento de Inovação, Tecnologia e Negócios. Em que momento vocês também acabam tendo essa parceria com a Inova? Bom, a gente teve foi bastante tocado pela Inova, né, desde lá da graduação. Quando eu estava na graduação, a gente participou de um desafio que chama Desafio Unicamp, né, que ajuda a gente a pegar as patentes, pegar as coisas de tecnologia. Eu participei desse desafio em 2011, né? Até a minha equipe foi vencedora do desafio e foi uma coisa que muda, assim, a nossa visão, né? Capacita a gente para ir mesmo até as empresas, falando a linguagem das empresas, colocando a nossa solução de uma maneira mais prática e é bem interessante nesse ponto, né? Você é sócio do seu irmão. Conta um pouquinho para quem está assistindo, como foi essa sociedade? Vocês estudavam juntos ou não?
A gente participou meio que junto desse grupo de pesquisa, né? Você fazia o quê? Que curso você fazia aqui? Nós dois fizemos engenharia mecânica, fizemos mestrado na engenharia mecânica e doutorado na engenharia mecânica. A gente até brinca que lá em casa não tem muita criatividade, né? Fizemos uma carreira bem parecida, assim, um com o outro, né? Sim. Mas a ideia do negócio foi se construindo, né? Quando a gente começou a atuar mais juntos nessas consultorias e tudo mais. E tem dado certo, né? É bem interessante. Quando a gente fala empresa filha da Unicamp, até porque por designação, não necessariamente a empresa tem que estar aqui. A Inova considera, a Unicamp considera empresa filha qualquer estudante oriundo da sua, né, de um dos seus cursos que monta uma empresa. E por que vocês, no caso, estão instalados? A gente está no campus da universidade. A gente está, né, essa parte do campus, que é o Parque de Ciência e Tecnologia, né, a gente acha muito interessante fazer parte desse parque. Primeiro porque ajuda pra caramba a gente a atrair talentos, né, a Unicamp é bem pungente, assim, nessa questão de talentos, então fica fácil da gente contratar um aluno que está na graduação e vai ser um estagiário nosso, ou ter um aluno de pós-graduação, e também aproxima para a gente fazer algumas iniciativas de pesquisa, né. Hoje a gente tem um projeto de pesquisa que visa, né, estudar, ter alguma inteligência artificial ali, que ajuda também a gente a melhorar o desempenho dos nossos cursos, né? Então tem lá que está em desenvolvimento um robozinho para entender como que a pessoa está interagindo com as aulas. Isso ajuda a gente a ter muita informação do que é legal numa aula, do que a gente poderia melhorar, onde que a gente está perdendo o aluno. Então esse feedback ajuda a gente não só a fazer com que a pessoa aprenda melhor, mas que ela tenha um desenvolver ali mais agradável, né, ao longo do curso. E é bem bom assim para nós enquanto geradores de conteúdo. Quando a gente fala em aulas, como foi oferecer aquele primeiro curso, aquele primeiro formato, e desde então, como isso evoluiu para hoje? Tem uma frase que o pessoal fala aqui na Unicamp: se você não tem vergonha do seu MVP, significa que você demorou demais para lançar, né? Nós começamos em 2015, começamos já no EAD, né? Em 2015 pouca gente ainda falava de EAD antes da pandemia e tudo mais. Mas nós começamos que era a nossa aula presencial, do curso presencial, gravada, exatamente igual a que a gente colocou lá na plataforma e subiu. E a gente aprendeu que isso por si só não é suficiente no modelo EAD. Então, já em 2016, a gente fez uma outra versão, já adaptando, e é importante sempre ir construindo essa abordagem. Uma vantagem muito grande das aulas online, EAD, é que você tem muito dado, você tem muita informação sobre o que está acontecendo, da interação do aluno com aquela instrução. Então, a gente sempre usa esses dados para melhorar o conteúdo. Então, hoje a gente consegue saber o segundo da aula que o aluno está desatento, né? Porque às vezes o professor olha para a TV, olha para a lousa, isso daí não é legal. Então, a gente tenta ter esse feedback, né? Pegar essa informação que a gente pegou e produzir um conteúdo que vai ser, de fato, melhor. É no detalhe, né? E é legal. Agora, quando você está dando uma aula ou está montando uma aula puramente presencial, fica só no feedback do professor, né? Sim. Às vezes você vê uma coisa ou outra, mas você não tem isso estruturado, não tem isso de uma maneira que você vai depois pegar e trabalhar ali em cima mesmo, né? Que tudo acontece muito rápido. Então a gente não tem essas informações. Além de cofundador da startup, você também é um diretor de educação. Quais são os cursos e no que vocês se pautam quando pensam nesses cursos? Tá, hoje em dia o nosso maior produto aqui é o que a gente chama de plano de assinatura. O plano de assinatura ele é que nem o Netflix de cursos, né? Evoluiu, isso por uma vantagem do EAD, né? Que quando a gente está no ensino presencial, a gente tem que fechar a turma. E nem sempre tem alunos o suficiente para fechar. O EAD não, é uma maravilha, porque você quer gravar um curso que vai ser legal num primeiro momento para 20 pessoas, você grava, deixa lá e vai atender bem aquelas 20 pessoas. Então, hoje em dia, dentro do plano de assinatura, a gente quer que o nosso aluno tenha mais oportunidades. Ele, inclusive, fala isso pra gente, né? Por que você faz um curso de aperfeiçoamento profissional? Eu quero ter mais oportunidades, eu quero ir trabalhar numa empresa melhor, eu quero ser promovido dentro da minha empresa, eu quero ter, né, mais possibilidades. Então, hoje, né, nós, na FM2S, apostamos muito em isso, entender quais são as competências que o mercado de fato quer. Então, a gente analisa um monte de vaga de emprego e entende lá, tem que saber isso, a partir das vagas. Mas é tudo curso, por exemplo, para quem já tem nível superior? Qual é o perfil desse aluno?
Tem de tudo, tá? É bem abrangente, né? O nosso aluno, majoritariamente, ele tem ou ele pode ter também o desempregado, que está querendo ter uma recolocação no mercado de trabalho, mas majoritariamente são aquelas pessoas que estão trabalhando ou numa empresa grande ou numa empresa média e querem sair, né? E tem algumas áreas específicas. A gente começou, como eu disse, em excelência operacional, né? Em melhoria de processo. Mas a gente viu que tinha gente da área de processos, tinha gente da área de qualidade, tinha gente da área de projetos, muita gente da área da saúde, né, que fala Sim. muito de melhoria na área da saúde. Então a gente começou a cada vez mais estar diversificando esse público, mas tem gente que tem curso superior, tem gente que tem doutorado, tem gente que é presidente de empresa e tem gente também que não tem gente que está cursando, tem de tudo, né? Tá certo. Você falou sobre esse boom e mencionou a saúde. A gente teve, claro, a pandemia, que afetou o modo como as pessoas estudam, assim, inclusive o modo convencional, de repente, para as escolas públicas e até para as particulares, todo mundo teve que se reinventar. Quem não sabia mexer com tecnologia teve que aprender na marra. E vocês já estavam ali. O que aconteceu naquele período de pandemia do ponto de vista do negócio? Olha, cresceu bastante, porque e vem crescendo, tá? O efeito da pandemia na educação, principalmente na educação online, EAD, né? Ele vem acontecendo ainda, porque na pandemia antes da pandemia tinha muita gente que tinha um certo preconceito com a instrução online, né? É até justificado esse preconceito, porque a maioria das empresas não pensavam na educação online como educação online, pensavam como sendo um quebra-galho a partir do que eu tenho presencial. Isso vem mudando. Então, essas pessoas que tinham esse preconceito viram-se sem opção. Se quisesse estudar, ia ter que ser online. E a hora que eles começaram a ver online, começaram, até que não é tão ruim assim. Então, muita gente vem ainda nesse processo de migração. Lógico que durante a pandemia, quando a gente fala lá do começo da quarentena, em março de 2020, foi um boom ali, né? De março até junho, julho, foi um boom gigantesco. Vocês tiveram até que criar novos cursos ou não? A gente criou novos cursos, mas a gente teve que expandir a enorme equipe interna para dar conta de toda aquela gente. Porque imagine só, a gente tinha lá, 100 e poucos alunos, 500 alunos por mês no máximo. Daí pula para a pandemia para 3 mil alunos. Hoje a gente já está com 22 mil alunos por mês, assim, nos cursos gratuitos. Então, é muita gente. E a gente teve que se desdobrar para o gerenciamento de toda essa gente, né? Que educação não é só assistir a aula. Tem também que dar um apoio, tem que ter uma equipe respondendo as dúvidas, tem que dar suporte para a pessoa, senão a pessoa vai ficar se sentindo desamparada. Avaliar se as pessoas estão consumindo mesmo o conteúdo. Então, isso daí deu um boom, né? Hoje são quantos colaboradores? Hoje nós estamos com 37 colaboradores, estamos aí com umas 5 ou 6 vagas abertas, né? Olha, e procurando o pessoal que está estudando aqui na Unicamp. A gente não olha exclusivamente para a Unicamp, né? Lógico que pela proximidade a gente atrai bastante gente da Unicamp, né? Sim. Eu acho que a maioria dos nossos colaboradores vieram daqui, né? Sim. Mas é bem aberto, de Campinas toda. Quando a gente pensa, e você falou da questão da saúde, inclusive, um boom que inclusive parece que veio para ficar, telemedicina, por exemplo. E o que aconteceu que você acha que também a tecnologia pode ajudar a aperfeiçoar o trabalho dos profissionais da saúde? A telemedicina, eu não sou um grande especialista nisso, né? A nossa interação com a área da saúde é mais em cima da melhoria de processos, de olhar isso, que também vem crescendo absurdo no Brasil, né? Teve eu acho que, se não me engano, é do Ministério da Saúde, tem um programa que chama Lean nas Emergências, né? Que vê essa melhoria de processo, essas coisas ali, para ir expandindo, né? Mas lógico que toda iniciativa vai ter também um componente tecnológico, que pode te ajudar, não só da telemedicina, mas também para você ter mais dados sobre o que está acontecendo, né? A gente vê várias, né, nos nossos projetos de consultoria, várias secretarias municipais, vários hospitais se informatizando. E o legal quando você se informatiza é que você começa a receber dados sobre o status do sistema de saúde e a partir desse dado você consegue gerenciar ele de uma maneira muito mais assertiva, né? Sim. Então eu sei, antigamente tinha que ter correr atrás das fichinhas, dos prontuários, imagina uma cidade inteira.
para saber qual que é o perfil da fila, eu preciso contratar urologista, eu preciso de oftalmologista. Hoje, com a informatização, esses dados vêm mais fácil, né? Lógico que nada vai substituir o trato, né, pessoa a pessoa na saúde, mas essa informatização que vem acontecendo ajuda, né, nessa parte mais gerencial. A gente, inclusive, está aqui, esse ambiente é uma sala de aula, é isso? Sim, é o nosso estúdio aqui, de gravação. E como é isso? É o professor que vem de fora e formata esse curso de maneira online? Vocês que têm uma equipe de especialistas para oferecer esses cursos, como funciona? A gente faz das duas maneiras. A gente prefere curar o conteúdo internamente, porque o nosso curso ele é muito pragmático. Eu sei onde que eu quero chegar com o aprendizado do aluno. Eu quero desenvolver nele aquelas habilidades que nós vimos nas inscrições de vaga. E eu sei também o formato que eu quero o curso. Então, pelo feedback, a gente vê que, o curso tem que ter muito exemplo, o curso tem que ter muita atividade prática, o exemplo tem que ser um exemplo da vida real. Então, nós temos uma equipe que faz essa curadoria, né? Então, a gente passa para o professor, eventualmente a gente contrata um professor externo para gravar a aula, para trazer o conhecimento. A gente não é especialista em tudo, é impossível você ser especialista em tudo. Mas a gente já traz isso muito mastigado. Então, olha, você vai ter uma videoaula que vai ser assim, depois você vai ter outra videoaula. E ele prepara a aula dele nesse formato que vocês precisam, é isso? Exato. A gente faz isso a 4 mãos. A gente tem designer, tem conteudista, tem tudo para dar o suporte, mas ele entra, lógico, com esse conhecimento. E a gente prefere fazer essa curadoria porque várias instituições, né, principalmente mais tradicionais, deixam a instrução muito na mão do professor. Daí, às vezes você dá sorte de ter um professor bom, tem uma aula boa. Às vezes você dá sorte de ter um professor ruim, tem uma aula ruim. Dá azar, né, de ter um professor ruim. Aqui não, a gente tenta colocar esse mínimo nesse padrão, né, para a pessoa sempre ter o que ele gostaria de ver no curso. Tá, vocês falam de o que é esse sistema, esse Lean Six Sigma? O que é isso? O Lean Six Sigma é uma metodologia de excelência operacional, né, que foram os nossos primeiros cursos lá, né, no começo. Então ele fala assim, eu quero ter nasceu lá na Motorola, depois a GE, deixou ele famoso. Então é melhoria de processo. Todas as empresas têm processo no dia a dia, né? Desde editar uma pauta até emitir uma nota fiscal. E esses processos, eles têm indicadores, métricas. O Lean Six Sigma treina uma pessoa que vai ser especialista em enxergar essas atividades de uma maneira bem analítica e propor mudanças em como que as pessoas estão trabalhando para ter um impacto num indicador de interesse. Então, eu quero editar, mas eu quero editar mais rápido, eu quero editar que tenha uma qualidade melhor e mais rápido. E ele dá esses apontamentos. Ele dá esses apontamentos. Ele aprende a enxergar como vai melhorar. E para qualquer tipo de processo. Desde atender um paciente, até editar um vídeo, até produzir um avião, tudo que é processo é passível de melhoria e o Lean Six Sigma ensina o especialista a buscar essa melhoria dentro das organizações. Quais são os projetos futuros? Como empresa? Sim. Temos várias novidades aí, né? A gente tem olhado com muito carinho para a parte de pós-graduação, mas também a melhoria contínua da didática, a melhoria contínua da capacitação, né? O mercado de educação hoje está ficando bem mais pragmático no sentido de que eu preciso desenvolver uma habilidade na pessoa no final do curso, no final da instrução. Então a gente vem aqui na FM2S trabalhando exaustivamente para entender quais as habilidades, como eu, como instituição, meço aquelas habilidades, avalio a pessoa naquela habilidade e como eu, como instituição, garanto que o meu curso desenvolva aquela habilidade, né? E tudo isso tentando mensurar, trazer o mais gerenciável possível, né? Sim. Então a gente tem investido bastante nisso dentro da FM2S. Vocês têm esse feedback do cliente, do aluno, que fala, olha, a partir do curso de vocês, eu consegui um emprego, eu consegui uma promoção, eu desenvolvi uma outra coisa que funcionou no meu trabalho. Existe esse feedback? Sim, existe. A gente sempre faz uma pesquisa, principalmente com os nossos assinantes, né? Quem entrou lá no plano. Anualmente nós medimos, né, o índice de empregabilidade dessas pessoas. Lógico que, anedoticamente, um ou outro sempre fala, olha, consegui, que legal, e a gente gosta disso, é gratificante. Mas a gente também olha para todos, tá? Então todos nós olhamos, como é que está o índice de promoção das pessoas dentro da nossa base? A gente está indo para as pessoas, dando os conhecimentos certos?
como é que está essa questão da promoção lateral, né? Um termo que a gente apelida aqui, quando a pessoa sai do cargo que ele está nessa empresa, mas vai para um outro cargo, numa outra empresa, onde vai ganhar mais, que está tendo uma evolução, mas não é uma evolução linear dentro da empresa. A gente mede isso e mede também o nível de empregabilidade, né? Hoje a gente tem mais de 90 e tantos por cento, acho que 98 alguma coisa por cento de pessoas que saem ali da assinatura empregadas, né? Então a gente sempre está olhando isso, porque se a gente não sabe, se a gente está treinando as competências erradas, lógico que isso vai dar vai dar um problema na carreira da pessoa. Então a gente tenta acertar nesse sentido também. Tá. E o Murilo e o Virgílio é o irmão do Murilo, sócio dele, como esses engenheiros mecânicos, lá no começo dos anos 2000, quando iniciaram a faculdade, e hoje, que são empresários, né? Uhum. Como que vocês faz uma autoanálise para a gente pensar do ponto de vista empreendedor? Olha, a gente amadureceu bastante, né? São altas emoções. O Virgílio brinca até que, pô, às vezes a gente acha que a gente chegou aqui com mais sorte que juízo. Mas eu acho que essas altas emoções são mesmo inerentes à carreira empreendedora, né? Mas eu não trocaria isso, é muito gratificante. A gente vê crescendo, a gente vê o negócio, né? A empresa vira quase um filho ali, que você vê crescendo, vê se desenvolvendo. Isso é absurdamente gratificante, absurdamente enriquecedor para nós. E aquela máxima que existia até no final da década de 1990, começando os anos 2000, de que, por exemplo, um engenheiro mecânico, nossa, o engenheiro vai trabalhar numa grande multinacional, numa grande corporação. Isso a gente sabe que não é uma verdade plena. Uhum. É isso mesmo? A engenharia, principalmente a engenharia mecânica, ela abre um campo muito genérico, né? Lógico que tem carreiras que são mais específicas, eu acredito que engenharia civil é mais focada em cima da coisa, mas também tem engenheiro civil fazendo de tudo, né? Tem. Mas é extremamente aberta, né? A gente entra, às vezes, na engenharia mecânica porque gosta de carro, porque gosta de avião, e você vê que, pô, tem um ramo gigantesco, trabalhar com administração, você enxerga a atividade, né, de uma maneira mais com números, com dados, isso é interessante da engenharia, né? Eu acho que isso vem caindo, né? As pessoas estão cada vez mais cientes de que a carreira não é linear dentro de uma coisa. Nossa, eu trabalho numa grande empresa. É tudo muito mais divertido que isso, inclusive, né? E como é para você, quando a gente fala nas empresas filhas da Unicamp, você vê que a sua empresa está lá no hall? É muito gratificante, assim. É que eu adoro a Unicamp, né? A gente é filho daqui, pô, a gente... mesmo se a gente estivesse fora da Unicamp, a Unicamp não estaria fora do nosso coração, né? Mas é muito gratificante, é muito legal. A comunidade é muito grande, né? As empresas filhas têm um impacto legal na sociedade, que isso, inclusive, é uma coisa que a Unicamp viu, né? E vem trabalhando. Pô, qual é o impacto da universidade dentro da sociedade, né? E aqui, graças a Deus, é muito bem trabalhado, né? Então isso é muito gratificante, né? Tá certo, então, Murilo, muito obrigada, viu? Obrigado, menina. Olha, e assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode entrar lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá você acompanha todas as nossas entrevistas, contando vários cases, né, várias histórias inspiradoras, histórias de grandes, pequenas, médias empresas, microempreendedores individuais e tudo mais. Eu te espero no próximo Ser Empreendedor.